do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de JavaScript aqui. Hoje nós vamos continuar vendo o PO, e nós vamos aprender como criar objetos em JavaScript. Só um comentário aqui, é que o JavaScript é uma linguagem muito mais funcional do que uma linguagem orientada a objeto. Então vocês vão ver que muitas coisas de orientação para objeto, por causa do próprio paradigma do JavaScript, não é implementado como outras linguagens, como Java, C++, C Sharp e por aí vai, né? Dart, Python, linguagens aí que conseguem trabalhar de uma maneira muito mais interessante com objetos. Mas, basicamente, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver como criar objetos. Como é que a gente lida com o JavaScript, com esse tipo de questão? Nós vamos ver que existem várias maneiras. Algumas delas nós não vamos ver nesse momento, porque você vai ver quando a gente for ver outros assuntos, então a gente vai encaixar elas no momento oportuno. Mas nós vamos ver notação literal, criação pelo objeto object. Vocês vão ver que tem um objeto object que dá para você criar objeto através dele. Função construtora, também com o padrão factory, né, que é usado aí em padrão de projetos. E também usando classes. Vale a pena entender que tudo isso daqui, no fim das contas, em memória fica a mesma coisa. Tá? Não vai ter mudança. Então vamos lá para o código, que eu acho que vale a pena ver na prática. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma pasta. Então eu vou aqui onde eu estou guardando todas as informações do nosso curso de JavaScript. Vou criar aqui uma pasta chamada objetos. E vou abrir ela no Visual Studio Code. Beleza, agora que nós estamos aqui, eu vou dividir aqui em subpastas, né? Vou criar mais uma aqui chamada criação. Eu não vou colocar acento aqui, porque de repente isso pode dar problema, né? E vamos lá, a primeira maneira de criar aqui, novo arquivo, eu vou dar o nome de 01, notação literal. Notação literal.js. Aqui dentro, então, nós vamos ver como que eu crio um objeto usando notação literal. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, const, primeiro objeto que eu vou criar, igual, abre chaves e fecha chaves, pronto, criei um objeto. Um objeto vazio, mas eu criei um objeto. Se eu vier aqui, ó, console.log, primeiro, e eu mandar rodar isso aqui, ó, salvei, vou executar, você vai ver que ele vai imprimir aqui o objeto vazio, não é? Posso colocar propriedades nesse objeto? Sim. A questão de métodos, eu vou deixar mais para frente quando a gente for trabalhar um pouquinho sobre getter, setter, aí nós vamos falar sobre métodos, tá? Hoje é só para você ver como é que cria, então depois a gente só vai agregar informação a isso que a gente está tendo agora. Então não se preocupe com isso. Para criar um objeto, eu uso, uma delas é a notação literal, que está aqui, e agora eu posso vir aqui, ó, pego o nome do objeto, primeiro, ponto nome, é igual, vamos dar um nome aqui, Juquinha. Esse aqui é o Juquinha. Beleza? Primeiro ponto endereço igual rua 01. Beleza. E JavaScript também, no caso da notação literal, dá para a gente fazer umas coisas meio doidas aqui. Ó. Por exemplo, ó, primeiro eu vou usar colchetes. Quando eu uso colchetes, isso quer dizer que eu vou criar uma propriedade cujo nome dessa propriedade está numa string. Tá? Basicamente é isso. Então eu posso colocar uma string literal aqui, ó, e eu vou olha o nome da propriedade que eu vou criar. Hobby principal. E aí a gente coloca o conteúdo que eu quero. Ele joga xadrez. Tá aqui. Beleza. Se eu chegar aqui agora, console.log e mandar imprimir o primeiro,
Vamos ver o que vai imprimir agora nesse objeto. Você vai ver ó, que você tem a propriedade nome Juquinha, endereço rua 01 e propriedade hobby principal com espaço xadrez. Então dá para você fazer essas coisas. Isso não quer dizer que é para você fazer, certo? É bom evitar esse tipo de coisa. Nós vamos ver um uso melhor para essa característica daqui a pouquinho. Vamos lá então. Bom, por exemplo, eu vou criar aqui vou mostrar para vocês uma maneira que antes da versão 2015 ela era muito comum. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, antigamente. Eu vou lá e faço assim, const A igual a 1, por exemplo, const B igual a 2. Então, eu criei aqui duas variáveis. Agora eu quero criar um objeto, const obj1 vai ser igual. Então, olha só, eu vou criar aqui um objeto que eu quero colocar essas duas propriedades aqui dentro. Essas duas variáveis vão virar propriedades do objeto. Agora, como que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever isso assim, ó. A propriedade A, que é o nome que eu quero dar para ela, o conteúdo dela é a variável A, vírgula. A propriedade B é o valor B. Então, você pode fazer assim. E eu confesso que eu gosto mais de usar desse jeito, que para mim fica mais claro, mas isso não quer dizer que é o melhor jeito. E nem que esse jeito está errado, né? Você escolhe. Pode ser assim ou pode ser desse jeito aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Agora, const, vamos criar um outro objeto, obj2 vai ser igual. Vou abrir aqui as chaves, vou colocar A, vírgula, B. Os dois são objetos e os dois estão da mesma maneira. Tanto é que se eu chegar aqui, ó, console.log obj1, vírgula, obj2, vamos ver o que ele vai imprimir aqui. Salvei, vou rodar. Tá aqui, ó. Olha só, obj1, propriedade A1, propriedade B2 e aqui a mesma coisa. Então isso quer dizer que as duas maneiras são válidas. Você pode usar uma como a outra. Agora vamos ver aquilo que eu falei, né? Não use com espaço, mas uma coisa que é legal você fazer. Vamos supor que você está usando alguma API aí e essa API te traga o nome de alguma propriedade dentro de uma string. Então você vai avaliar lá e essa propriedade veio, né, dentro de uma string e você quer agora criar um objeto com base nisso. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou criar uma string, né? Chamada de propriedade é igual a nome. Então o conteúdo da propriedade é nome. E agora eu vou vir aqui, const obj3, quer dizer, o terceiro objeto da turminha aí, vou colocar ele como um objeto vazio. E agora eu vou falar aqui, obj3 propriedade é igual a objeto legal. Esse é o nome que eu vou dar para esse objeto aqui. Beleza. Console.log obj3. Vamos ver o que isso aqui vai imprimir na tela para mim. Rodei aqui. Olha que legal. Ele pegou o conteúdo da variável propriedade, que era nome, e criou uma propriedade. Olha isso daqui. Então ele vai pegar a string para dar um nome. Virou nome, objeto legal. Interessante, né? Bom, esse aqui é a notação literal. Nós vamos caminhar um pouquinho agora, porque eu também posso criar um objeto chamado, um objeto através de um objeto padrão chamado object, que tem dentro de JavaScript. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um novo documento, 02, vamos colocar assim, por object.js. Legal. Uma coisa interessante, se eu mandar imprimir isso daqui, ó, console.log object. Ó, salvei e eu vou rodar. Ele vai falar que o tipo de dado do object é uma function, tá vendo? Ó, function. Eu posso também colocar aqui um type of aqui que fica mais claro, né? Se eu rodar aqui, o tipo de objeto é function. Agora, se eu chegar aqui, new object, vamos ver o que isso aqui vira. Ele vira um objeto, tá vendo? Então, quando você usa new, você pode transformar
vai pensando aqui que nós vamos falar sobre esse assunto. Transformar funções em objetos. Que é a maneira mais ou menos como é que o JavaScript trabalha. Isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Mas isso mostra que o paradigma preferencial de JavaScript é funcional e não orientado a objeto. Então, a gente vê isso claramente. Mas vamos pegar aqui esse object aí, né? Eu vou vir aqui, ó, const, vamos chamar de segundo, porque o outro era o primeiro, igual a new object. Eu posso deixar desse jeito ou eu posso colocar o parênteses. JavaScript vai entender do mesmo jeito. Eu gosto de colocar o parênteses por causa da minha trilha de caminho para chegar até aqui, eu usava assim. Vou criar aqui agora segundo ponto nome, vou criar uma propriedade nome e nós vamos dar aqui o nome desse objeto de criado por object. Beleza? E logo em seguida console.log segundo. Quando eu rodar isso aqui, você vai ver que está aqui ó, o objeto criado, propriedade nome, criado por object. Então isso aqui é uma segunda maneira de você criar também. Tá ok? Aqui você pode também acrescentar os métodos e tudo mais, mas por enquanto, só do jeitinho que está aqui. Outra maneira de se criar são as funções construtoras. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vou criar uma pasta aqui. Uma pasta não. Não é pasta que eu quero criar. Um arquivo chamado 03 funções construtoras. Construtoras.js. Então, o que é uma função construtora? É uma função que tem a capacidade de criar um objeto. Tá? E isso, em muitas situações, ela vai ser interessante. Então vamos criar aqui, eu venho aqui, ó, function, vamos chamar ela de fn construtora, pode dar o nome que você quiser, uma função, né? Que ela recebe nome e endereço, e ela vai aqui ser uma função que contém isso. Por enquanto é uma função normal. Você pode ver, ela recebe aqui nome e endereço. É uma function. Não tem nada aqui que diz que é objeto. Mas como eu faço isso daqui, ó, this.nome igual a nome. This.endereço igual a endereço. O que isso quer dizer? Que eu estou pegando os dados que eu vou passar para essa função e eu vou criar propriedades dentro dela. Então, essa é a primeira coisa. Beleza. Isso daqui ainda não faz dela um objeto, ela ainda é uma função. Agora, por que ela é chamada de função construtora? Porque eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Const terceiro, vamos criar aqui o terceiro objeto, igual a new fn construtor, e agora eu passo aqui o nome. Vamos chamar aqui de Juquinha, e o endereço do Juquinha é Rua 70. Beleza. Tá aqui. E agora, console.log terceiro. Beleza. Olha que interessante. Aqui ele continua sendo uma função. Quando eu tenho um new uma função, ele vai transformar ela num objeto. E quais as propriedades? Está aqui, nome e endereço. Então isso daqui já está caracterizando o objeto já, mas aqui ainda é uma function. Quando eu dou o new, ele vai virar aqui um objeto. Se eu rodar, tá aqui, ó. Ele vai estar aqui o terceiro, ele é um objeto do tipo fn construtora, ele está te informando aqui nome e endereço. Então, é um objeto criado, que foi criado aqui, tá? Através de uma função construtora, mas ele é um objeto normal. Uma outra maneira, eu vou criar aqui, é através de uma factory. A factory é um padrão de projeto que ele produz objetos. Tá? Então, toda vez que você precisa de um objeto, ele produz um novo. Isso é um padrão de... Você vai ver isso em qualquer linguagem orientada a objeto, você pode aplicar esses padrões e o factory é um deles. Bom, beleza. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou criar uma function. Criar objeto. Que ela recebe nome,
endereço, recebe os dois, e internamente ela simplesmente dá um return em um objeto que tenha o nome que eu acabei de passar como parâmetro e o endereço que eu acabei de passar como parâmetro. Perceba que aqui, ó, ele está aproveitando o que a gente viu lá em notação literal, né? Ó, eu posso criar um objeto direto assim, tá vendo? Então é uma maneira de você repetir a mesma coisa. Se você quisesse colocar nome, dois pontos, nome, endereço, dois pontos, endereço, também vai funcionar. Beleza, então essa função devolve um objeto. Então se eu chegar aqui, eu fizer isso aqui, ó, const quarto vai ser igual a criar objeto, Juquinha, esse Juquinha tá aparecendo em tudo, né? E ele mora na rua 70. Beleza, eu chamei isso daqui. Se agora eu colocar aqui, ó, console.log quarto, você vai ver que ele vai imprimir aqui o objeto, ó. Vou rodar aqui, beleza. Então, ele agora tem um objeto Juquinha, e o nome Juquinha e o endereço rua 70. Você viu que aqui, ó, quando você deu criar objeto, ele rodou uma função, não transformou essa função em objeto, mas essa função retorna um objeto, literal, certo? Então, por isso que quando você abre chaves, quer dizer que você está criando na notação literal esse objeto, certo? O quinto e último, a última maneira que a gente vai ver aqui é através de classes que vai se assemelhar às linguagens mais atuais aí que trabalham com classes mais formais e tudo mais. Então, olha só, eu venho aqui, class, quinto, é o quinto tipo, beleza, e agora aqui eu vou ter um construtor, então eu tenho uma palavra chamada constructor, nome, vou deixar como padrão o Juquinha, vírgula, endereço igual rua 70, então quer dizer, se eu criar um objeto e não falar nada, ele vai criar um objeto com essas características, né? Então isso aqui é um construtor. O construtor, ele é um método, né? Uma função especial que quando o objeto é criado, ele executa o construtor para criar esse objeto. Então aqui você vê isso claramente. Legal, e eu vou criar aqui então, this.nome vai ser igual a nome, beleza. This.endereço vai ser igual a endereço, beleza. E aqui eu vou criar uma outra propriedade, telefone vai ser igual a 123, qualquer coisa aqui. Não importa o que eu coloque, sempre vai ser o mesmo número de telefone. Beleza, então agora vamos, isso daqui eu criei uma classe, ainda não é objeto, então eu tenho que criar o objeto agora. Const obj vai ser igual a new quinto, vou chamar aqui o quinto, e eu estou chamando como se fosse uma função, né? Na realidade você está chamando aqui o construtor do objeto aqui, que eu tô, da classe, né, quinto, que eu estou criando aqui, então vai ser um novo objeto. Aí eu vou dar um nome diferente aqui, o Arnold, e o endereço dele é rua 13, sei lá, qualquer coisa aqui. Beleza. Então aqui eu estou passando um parâmetro na criação. E também eu vou criar aqui um obj2, que vai ser um new quinto. Não vou passar parâmetro nenhum para ele criar no padrão. Sendo que agora console.log, eu vou imprimir aqui o obj, e logo em seguida, console.log, obj2. Se eu rodar agora, salvei, vou executar. Você vai ver que ele criou aqui uma classe baseada, um objeto baseado na classe quinto, telefone 123, está aqui, 123, nome Arnold, rua 13, isso é importante porque eu usei aqui, né, o construtor, e eu criei um outro aqui, quinto também, um outro objeto, que é o obj2, com o padrão dele, ele é da classe quinto, telefone 123, não passei nada, então ele veio por Juquinha e rua 70. E aí, o que vocês acharam? Não é tão complicado assim, né? É até bem simples e trivial criar objetos em JavaScript. Legal?
Então nós vamos ficar por aqui nessa aula de JavaScript. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de curtir, compartilha esse canal aqui para os seus amigos, para que mais pessoas possam estar aí aprendendo sobre JavaScript, né? Nós temos outras playlists também, né? Tem um curso de C que está correndo aí, tem também o curso de Node para quem já conhece JavaScript. Eu creio que no ponto que você está aqui, você já consegue entender lá, então se você quiser acompanhar simultaneamente os dois, vai ser tranquilo, certo? Então não esquece, hein? Sininho, se você se inscreveu, se inscrever se você não é inscrito, vai curtir o vídeo aí e compartilha com seus amigos, beleza? Até mais então, gente. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C